Capítulo 20. O movimento. A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 prediz um grande despertamento religioso. Retrata um anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Em alta voz ele proclama: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um anjo representa tanto o caráter elevado da obra que a mensagem realizaria, como o poder e a glória que a acompanhariam. O voo do anjo pelo céu, a alta voz e o fato de ir a toda nação, tribo, língua e povo mostram o alcance rápido e mundial do movimento. Quanto ao tempo em que isso deve acontecer, anuncia o início do juízo. Essa mensagem faz parte do Evangelho que só poderia ser proclamado nos últimos dias, pois somente então seria verdade que a hora do juízo chegou. Daniel recebeu a ordem de fechar a parte da profecia ligada aos últimos dias e selá-la até o tempo do fim. Somente nesse tempo seria possível proclamar uma mensagem sobre o juízo baseada no cumprimento dessas profecias. Paulo advertiu a igreja a não aguardar a vinda de Cristo em seus dias, somente após a grande apostasia e o grande reinado do homem do pecado. Poderíamos esperar o advento de nosso Senhor, o homem do pecado, também mistério da iniquidade, filho da perdição e apostasia, representa o papado, o qual manteria sua supremacia por 1260 anos. Esse período chegou ao fim em 1798. A vinda de Cristo não poderia acontecer antes desse tempo. A palavra de cautela dada por Paulo abrange toda a era cristã até o ano de 1798. A mensagem da segunda vinda de Cristo deveria ser proclamada após esse período. Nenhuma mensagem dessa natureza foi anunciada em eras passadas. Conforme vimos, Paulo não a pregou. Ele apontou para a vinda do Senhor em um futuro então distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero disse que o juízo ocorreria cerca de 300 anos depois de sua época, desde 1798, porém, o selo do livro de Daniel foi removido e muitos têm proclamado a mensagem de que o juízo está próximo. Em diversos países. Assim como a reforma do século XVI, o movimento adventista apareceu em diferentes países na mesma época. Deus dirigiu pessoas de fé a estudar as profecias e elas encontraram evidências convincentes de que o fim estava próximo. Grupos isolados de cristãos chegaram à crença de que a vinda do Salvador estava próxima somente por meio do estudo das Escrituras. 3 anos depois de Miller chegar às suas conclusões acerca das profecias, o Dr. Joseph Off, o missionário ao mundo, começou a proclamar o breve retorno do Senhor. Alemão, filho de pais judeus, ele sentiu a convicção desde muito jovem de que a religião cristã era verdadeira. Ele ouvia com atenção as conversas na casa de seu pai, nas quais judeus devotos se reuniram para conversar sobre a esperança de seu povo, a glória do Messias vindouro e a restauração de Israel. Certo dia, ao ouvir menção a Jesus de Nazaré, o menino perguntou quem ele era. Um judeu de enorme talento foi resposta do pai. Mas, por fingir ser o Messias, o tribunal judaico o sentenciou à morte. O garoto perguntou: por que Jerusalém está destruída e nós estamos em cativeiro? Ai, ai,
respondeu o pai, porque os judeus mataram os profetas. E imediatamente veio à mente do menino o pensamento: talvez Jesus também tenha sido um profeta, e os judeus o mataram, embora fosse inocente, embora fosse proibido de entrar em igrejas cristãs com frequência, ele ficava do lado de fora para ouvir as pregações. Quando tinha apenas 7 anos de idade, o menino estava se gabando para um vizinho cristão do triunfo futuro de Israel, na ocasião em que o Messias viesse. O velhinho disse com bondade: caro menino, eu vou lhe contar quem foi o verdadeiro Messias. Foi Jesus de Nazaré, a quem seus antepassados crucificaram. Vá para casa e leia o capítulo 53 de Isaías e você se convencerá de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele foi para casa e leu a passagem bíblica. Ficou surpreso ao ver como esta havia se cumprido com perfeição em Jesus de Nazaré. As palavras daquele cristão seriam verdadeiras? O garoto pediu ao pai uma explicação para aquela profecia, mas a resposta foi um silêncio tão severo que ele nunca mais ousou se referir ao assunto. Quando tinha apenas 11 anos de idade, saiu de casa para estudar, escolher sua religião e seu ofício. Sozinho e sem dinheiro, precisava se virar por conta própria. Religião por conta própria. Estudava com afinco, sustentando-se por meio de aulas de hebraico. Ele aceitou a fé católica e foi continuar seus estudos no Colégio da Propagação da Fé, em Roma. Ali atacou abertamente os abusos da igreja e apelou por uma reforma. Depois de um tempo, foi mandado embora de Roma. Ficou claro que ele nunca se sujeitaria ao domínio católico romano. Seguiu para a Inglaterra e se uniu à Igreja Anglicana. Após 2 anos de estudo, em 1821, foi enviado em sua missão. Offer entendeu que as profecias apontavam para a segunda vinda de Cristo com poder e glória, enquanto tentava conduzir seu povo a Jesus de Nazaré, o Messias prometido, e mostrar a eles que sua primeira vinda, além de representar o sacrifício pelo pecado, também lhe ensinava sobre a segunda vinda. Offer acreditava que a vinda do Senhor estava muito próxima. Sua interpretação dos períodos proféticos identificava um acontecimento com poucos anos de diferença na predição de Miller. O Senhor não nos deixou os sinais dos tempos para que conhecêssemos pelo menos a aproximação de sua vinda. Assim como sabemos que o verão se aproxima pelas folhas da figueira, saberemos o suficiente pelos sinais dos tempos para nos convencer e nos preparar para seu retorno, assim como Noé preparou a arca. Contra as interpretações populares. Acerca do sistema popular da interpretação das Escrituras, Off escreveu: a maior parte da igreja cristã se afastou do sentido claro das Escrituras e supõe que onde se lê judeus deve-se ler gentios, e onde se lê Jerusalém deve-se interpretar igreja. Isso está escrito terra significa céu, e sobre a vinda do Senhor compreende-se o progresso de suas sociedades missionárias, e subir ao monte da casa do Senhor quer dizer uma grande reunião dos metoditas. De 1821 a 1845, Off viajou para o Egito, Etiópia, Palestina, Síria, Pérsia, Buraca, Índia e Estados Unidos. O poder da palavra. O Dr. Off viajou pelos países mais desprovidos de civilização sem proteção alguma, suportando dificuldades e cercado por perigos incontáveis. Passou fome, foi vendido como escravo,
Foi 3 vezes condenado à morte, sofreu ataques de ladrões e houve ocasiões que quase morreu de sede. Certa vez foi destruído de todas as suas posses e precisou viajar centenas de quilômetros a pé pelas montanhas com neve assolando seu rosto e os pés descalços, amortecidos pelo chão congelado. Quando as pessoas o advertiam a não sair desarmado em meio a tribos selvagens hotes, ele respondia que estava munido de armas. Oração, zelo por Cristo e confiança em seu auxílio. Também estou cercado pelo amor de Deus e do próximo no coração. Com a Bíblia em mãos, sinto que meu poder está na palavra, que sua força pode me sustentar. Ele continuou a trabalhar até a mensagem haver se espalhado por boa parte do mundo povoado. Em meio a judeus, turcos, persas, índios e outras nações e raças, ele distribuiu a palavra de Deus em diversos idiomas e em todos os lugares anunciava a vinda do Messias. Em Buraca encontrou um povo isolado que defendia a doutrina do breve retorno do Senhor. Os árabes do Leme contou, possuem um livro chamado Sira, o qual prediz a segunda vinda de Cristo e seu reinado em glória. Eles esperaram que acontecimentos grandiosos ocorram no ano de 1840. Encontrei filhos de Israel da tribo de Dan que esperaram com os filhos de Recabe e a chegada iminente do Messias nas nuvens do céu. Outro missionário encontrou uma crença semelhante na Tártaria, região da Europa Oriental. Um sacerdote tártaro lhe perguntou quando Cristo viria pela segunda vez. Quando o missionário respondeu que não sabia nada a esse respeito, o padre pareceu surpreso ao encontrar tamanha ignorância em um professor da Bíblia. Afirmou que, de acordo com suas crenças baseadas nas profecias, Cristo voltaria por volta de 1844. Na Inglaterra, já em 1826, a mensagem do Advento começou a ser pregada na Inglaterra. De modo geral, ela não envolvia o ensino do tempo exato do retorno de Jesus. Mesmo assim, a verdade do breve retorno de Cristo em poder e glória era proclamada por toda parte. Um escritor inglês afirmou que cerca de 700 ministros da Igreja Anglicana estavam pregando esse evangelho do reino. A Grã-Bretanha recebeu a mensagem apontando para o ano de 1844, com o momento da volta do Senhor também. Publicações adventistas dos Estados Unidos tiveram ampla circulação. Em 1842, Robert Einstein, inglês que havia aceitado a fé adventista no continente americano, retornou para seu país natal a fim de espalhar as novas do retorno do Senhor. Muitos se uniram a ele na obra em várias partes da Inglaterra. Na América do Sul, Lacunza, jesuíta da Espanha, aceitou a verdade do breve retorno de Cristo. Na tentativa de evitar a condenação de Roma, ele publicou sua versão sobre o Pesudônio de Rabino Ben Erza, que afirma ser um judeu convertido. Por volta de 1825, seu livro foi traduzido para o inglês e ajudou a aprofundar o interesse já despertado na Inglaterra. Na Alemanha e na Suíça. Na Alemanha, Bengel, pastor luterano e estudioso da Bíblia, ensinava a doutrina do breve retorno de Cristo. Enquanto preparava um sermão baseado em Apocalipse 21, a luz da segunda vinda de Cristo surgiu em sua mente e as profecias do Apocalipse se abriram para seu entendimento. A importância e a glória das cenas proféticas sobre carregaram ele, precisou se afastar do assunto para um tempo no púlpito. A lembrança veio à tona vividamente.
A partir de então, ele se dedicou ao estudo das profecias e logo passou a crer que a volta de Cristo estava próxima. A data que marcou para o tempo do segundo advento diferia em poucos anos de que Miller defendeu mais tarde. Os escritos de Bengel se espalharam em seu estado, Württemberg e em outras partes da Alemanha. Os alemães ouviram a mensagem do advento na mesma época em que ela atraía atenção em outras terras. Em Genebra, na Suíça, Gauzen pregou o segundo advento. Quando iniciou o ministério, sentia-se inclinado a duvidar. Quando jovem, havia se interessado pelas profecias. Após ler Ancient History de Rollin, ele leu o segundo capítulo de Daniel. Ficou perplexo ao perceber como as profecias haviam se cumprido com exatidão. Aquele era um indício de que as escrituras de fato eram inspiradas. Ele não poderia continuar se satisfazendo com o racionalismo e, ao estudar a Bíblia, encontrou uma fé sólida. Ele passou a crer que a vinda do Senhor estava próxima. Impressionado com a importância dessa verdade, sentiu o desejo de apresentá-la ao povo. No entanto, a crença popular de que ninguém era capaz de compreender as profecias de Daniel consistia em um grave obstáculo, assim como Farael fizera antes dele ao evangelizar em Genebra. Finalmente decidiu começar com as crianças, na esperança de interessar os pais por meio delas. Contou: reúna um público de crianças. Se o grupo cresce e vejo que elas ouvem, se agradam e se interessam, que entendem e explicam o assunto com certeza, terei um segundo grupo em breve. E dentro de pouco tempo, os adultos veem que vale a pena dedicar tempo para se assentar e estudar. Quando isso acontece, a causa vence. Quando falava às crianças, pessoas mais velhas vinham para ouvir. Os assentos de suas igrejas ficavam cheios de ouvintes, pessoas de posição e conhecimento, bem como de estrangeiros e desconhecidos que visitavam Genebra. Por sua vez, eles levavam a mensagem a outras partes. Incentivado por isso, Gauzen publicou suas lições com a esperança de promover o estudo dos livros proféticos. Posteriormente, tornou-se professor na Faculdade de Teologia, mas aos domingos continuava sua obra de falar às crianças e instruí-las nas Escrituras. De sua cátedra professoral, por meio da imprensa e com mestre dos pequeninos, por muitos anos ele atuou como um instrumento para chamar a atenção do povo às profecias que mostravam a proximidade da vinda do Senhor.